Olá, bem-vindo ao Pod ao Dev, nosso podcast sobre neurociência na criação dos filhos. Eu sou a Bruna Trevisan, sou psicóloga, mãe do João e da Catarina. Eu sou a Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência, mãe do Heitor. E hoje a gente está aqui com uma presença ilustre da professora Camila Leon, que é pedagoga, psicopedagoga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento. E a gente vai falar hoje sobre como os pais podem ajudar em relação à alfabetização dos filhos em casa, certo? Muito prazer ter você aqui, Cá. Muito obrigada. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Conta pra gente um pouquinho, você enquanto pedagoga, psicopedagoga, estudiosa aí da alfabetização, na perspectiva dos pais, já pensando direto ao ponto, assim, né? O que os pais precisam saber? Eles precisam é uma coisa que eles precisam se preocupar em relação a esse auxílio em casa, na alfabetização? Isso é um papel da escola? Qual é a posição dos pais em relação a essa alfabetização? Os pais têm um papel fundamental para estimular de maneira natural em casa habilidades que são preditoras de alfabetização. Né? Então, coisas simples que a gente diz assim, antigamente parece que existia, hoje em dia talvez não exista mais tanto, mas isso varia de contexto para contexto, que é tipo, fazer a refeição junto em casa e ser um momento de conversar. Como foi seu dia? O que você fez? Nananã. Ou ter alguns momentos assim para brincar junto, às vezes no final de semana, durante a semana. Eu sei que a rotina é puxada, né? Mas eu sinto hoje em dia que as famílias, por conta de várias correrias, estão perdendo essas práticas, né? Que até se a gente for olhar para os termos técnicos, a gente chamaria isso de literacia familiar, né? Tipo, ler a história para o filho antes de dormir, né? Cantar a musiquinha junto em casa, ou sei lá, o filho tá lá impaciente porque vocês estão na fila do supermercado, a fila tá gigante, e aí hoje em dia muitas famílias acabam recorrendo ao uso da tela, ao invés de ser um momento de, eu vejo com os meus olhinhos uma coisa verde, né? Ou no carro, por exemplo, brincar de Fusca Azul. Vocês conhecem isso? De, quem viu um Fusca Azul? Quem vê primeiro tem que avisar o outro. Tem até gente que brinca, tipo assim, tem que bater, né? Enfim. Mas tem muitas brincadeiras e muitas práticas de interação de linguagem oral que são, assim, importantíssimas como habilidades preditoras para que depois esse menino, na escola, seja instruído de uma maneira mais formal a aprender as relações entre letra e som. E não é uma coisa que está no radar, assim, dos pais. Geralmente, quando pensa assim, eu preciso ajudar na alfabetização, ele pensa que vai ter que sentar junto, explicar que cada letra tem um som, fazer aquela alfabetização mais formal. E não necessariamente, né? Isso. E tem famílias ansiosas, né? Que muitas vezes acham que vão arrasar. E elas saem atrás de algum material, tipo... Tem um material que todo mundo conhece e já ouviu falar, que é a Cartilha Caminho Suave, que foi usada durante muito tempo nas escolas, que hoje em dia a área educacional abomina, e hoje em dia a neurociência vai falar, parece que essa Caminho Suave aí era legal. Mas é algo que é utilizado e deveria ser utilizado na escola. Não precisa ser trazido para casa, mas muitas famílias, nessa ansiedade de querer fazer o ensino formal e achar que estimular a alfabetização em casa é sentar junto para ensinar as letras e os sons, de repente compra um material estruturado e começa a trabalhar em casa com as crianças, às vezes até antes de uma idade que seria interessante para iniciar o processo formal de alfabetização. E a postura seria mais ou menos a mesma, tanto para crianças que não têm queixas nenhuma, que a escola não sinalizou, uma preocupação específica, quanto para aquelas crianças que a escola já está sinalizando, olha, talvez esteja com mais dificuldade do que os colegas, está demorando mais que os colegas, a postura é mais ou menos dos pais, vai ser a mesma nesses dois casos? Acho que daí depende. O que a gente sabe? Essas habilidades de literacia familiar, elas são importantes em qualquer faixa etária. Isso também é um outro ponto interessante, que muitas vezes os meninos vão crescendo e essas práticas de contato com livro impresso em casa, hoje em dia é difícil. Dependendo da família, ter o contato com o livro impresso em casa, porque está tudo muito digital, né? Contar e ler uma história antes de dormir. Essas coisas parece que, conforme os meninos vão avançando na idade escolar, são práticas que as famílias vão deixando de adotar. Essas práticas são benéficas para meninos com ou sem queixa, com ou sem diagnóstico.
Mas, se a gente for pensar assim, no primeiro ano do Fundamental 1, que é o ano considerado internacionalmente, nacionalmente, até meio que independente da faixa etária, porque ela dá uma variada de 5 a 7 anos de idade, seria o ideal a gente ficar mais atento para, olha, tá se desenvolvendo conforme a turma ou não, e aí pensar em talvez recorrer a alguma ajuda, mas pensando nas relações entre letra e som. Antes disso, o que a gente deve se atentar são atrasos de linguagem, né? Então, a gente percebe hoje em dia, às vezes por falta de conhecimento das famílias, e às vezes tem médico grátis que fala, tá tudo bem, vamos esperar, ele tá no tempo ainda. Tipo, a criança com 2 anos de idade que não fala. Ou que só fala palavrinhas e não está mais formando frases. Então, também é um sinal de risco e de alerta que a gente precisa ir buscar ajuda clínica, né? Eu até queria voltar um pouco, porque é isso, né? Quando eu mandei mensagem, né, pra Camila, aquela mãe, né, meio levemente ansiosa, mas tipo assim, como é que eu garanto que eu tô ajudando o meu filho no que ele precisa? Ele tem só 3 anos. Então, eu entendia que não era alfabetização naquele momento, acho que eu usei esse termo, mas não era, né? E aí, essa ideia, você me mandou aquela cartilha, né, do MEC, né, de literacia familiar, assim, que eu achei muito legal. E aí, eu queria voltar para explicar um pouquinho para as pessoas essa coisa da literacia familiar, quais habilidades que a gente tá... Porque ela separava tão bonitinho, tipo, habilidades de narrativa, né? O conhecimento, ou o manuseio, não lembro como é que era, mas da escrita, né? Dessa palavra impressa, de alguma forma, né? Assim, se puder voltar um pouquinho, falar um pouquinho, assim, achei super legal aquilo. Acho que vale até, de repente, dar a dica. Não sei como vocês vão fazer, de deixar a gente link. pode colocar. Sim, acho que é colocar bacana. aqui na descrição. Porque é para download gratuito, né? Ótimo. Então, assim, que tipo de habilidades os pais poderiam se atentar, né? Então, número 1, resgatar a conversa, né? Então, nesses momentos de interação, às vezes, em horário de comer junto mesmo, das refeições. Que a tela está ocupando bastante espaço, né? Exatamente, deixar a tela de lado para poder conversar um pouquinho. Acho que vai ser difícil para todo mundo, principalmente para os pais também que estão viciados, né? Eu falo isso porque eu também sou viciada em tecnologia digital, né? Eu uso muito Instagram, gosto de estar junto e às vezes a gente está assistindo TV e está com o celular do lado, disputando ali. Então, acho que nós, adultos, precisamos olhar mais para isso com cuidado e aí pensar no diálogo mesmo e na conversa. Sabe? O que você fez hoje? Como que foi? E aproveitar esses momentos de conversa para descrever coisas. Então, a gente está trabalhando com ampliação de vocabulário, né? Fazer perguntas, esperar a resposta. Pedir para que ele faça perguntas, né? Enfim, acho que incentivar esse tipo de prática de oralidade mesmo, de conversa, de diálogo, né? Outra coisa importante que a gente já comentou é a importância de ouvir histórias, né? E nós temos 2 habilidades distintas. Uma coisa é alguém pegar um livro e ler para você a história. É extremamente importante, mesmo que seja uma criança pequena, porque ela já vai começar a ter esse input auditivo, né? De estruturas mais complexas, porque as frases já estão montadas numa sintaxe diferente, com estrutura, né? Mais complexa. E a contação de história. Então, são 2 atividades que parece que são a mesma coisa, mas não são. Uma coisa é você contar uma história de um jeito mais lúdico, mais divertido, que você pode usar o objeto original. Então, por exemplo, eu vou contar uma história dos ursinhos e vou pegar os ursinhos para mostrar. E uma outra coisa que foca nesse caso é mais a narrativa. Na narrativa, exatamente. Mas tem um estudo que mostrou uma coisa super interessante que acho que hoje em dia não tô vendo ser explorado, que é você usar objetos não convencionais para contar uma história. Então, por exemplo, você vai falar do jacaré e aí você pega o grampeador para falar o jacaré. Tinha no Rá-Tim-Bum, né? Quando a gente era criança, tinha uma contadora de histórias que usava esses elementos, era muito legal. Eu, enquanto criança, amava. Então, eu também. Eu lembro dela. E se você jogar no YouTube, pais que não são dessa época podem jogar aí no YouTube para ver essa contadora de histórias com objetos não convencionais. Então, olha que interessante. A gente está falando de 3 tipos de estimulação de acesso a histórias e narrativas de formas diferentes. Então, uma coisa é ler o livro. Uma coisa é você contar uma história usando objetos convencionais e a outra é contar histórias usando objetos não convencionais. Quem ensina isso para os pais? Imagina. É verdade. Então, essa dos objetos não convencionais, acho que eu nunca fiz assim, né? Vou até me organizar agora. Eu nem lembrava disso. Você vai estimular a criatividade, você vai estimular uma capacidade de abstração, né? Diferente de você olhar ali o objeto concreto.
Muito legal. É. E o uso do livro tem muitas outras habilidades também, né? Eu vejo pela Catarina, que agora tá com 1 ano e 9. E ela já super se interessa pelos livrinhos. E a capacidade de nomeação já vai sendo desenvolvida, que é uma preditora também da alfabetização, né? Então, uma coisa é saber o objeto concreto, correto ali na vida, né? Outra coisa é a representação dele no papel, né? Como ele é representado e dar esse nome para ele, ampliando o vocabulário. O vocabulário também está relacionado à alfabetização, né? Então... E acho que lá nessa cartilha, se eu não me engano, ele falava dessa leitura, mas essa leitura comentada também, né? Não sei se você puder falar um pouquinho, dar umas dicas assim, que eu gostei, fiquei super curiosa, fiquei tentando implementar lá no meu dia a dia. É porque assim, inicialmente, quando a criança é menorzinha, a gente acaba só lendo a história e depois a gente até se cansa, porque a criança quer toda noite a mesma história, né? E se você pula uma página porque você tá mais com sono, a criança vai lembrar você que você pulou aquela parte, né? Mas, conforme a criança vai crescendo, a gente pode ir fazendo interações, de ir fazendo perguntas, né? Então, mas e o que você acha que vai acontecer? Vamos virar a página, né? Ou você termina de ler aquele trecho e fala, mas qual que era mesmo a cor do cavalo, do não sei o que lá, né? Sei lá. Então, alguma pergunta contextual ali para que a criança possa ir resgatando aquelas informações num curto período de tempo e indo associando com o resto da história, e indo tendo noção, né, de começo, meio e fim. Só fazendo um recorte, depois a gente volta nos materiais impressos, tem muitas crianças do 4º ano do Fundamental 1, do 5º ano e até do Fund 2, que são crianças que apresentam dificuldades na compreensão de leitura. E as evidências científicas mostram pra gente que muitas vezes essas crianças com dificuldade na compreensão de textos é por falta de vocabulário, repertório linguístico e noção de narrativa. Então, como é importante a gente poder estimular em casa, pelos pais, essas práticas que a gente chama então de literacia familiar, e o quanto que isso vai super reverberar em habilidades mais complexas de leitura e escrita lá no futuro. Né? Então, eu faço muita orientação também de professores nas escolas, e às vezes os professores dessas séries, né, que já usam leitura escrita de uma maneira mais complexa, falam, o que a gente faz? Os meninos não conseguem compreender. Eu falo, se eu te contar, você não vai acreditar. A gente precisa resgatar essas práticas de contar uma história em voz alta, né, lá na escola, para depois o menino, por exemplo, fazer uma produção de texto. Então, essa também é uma outra ideia interessante. Então, além de fazer o que eles chamam de leitura compartilhada, que é isso, né? Não é só eu leio uma parte e você lê uma parte. Eu leio uma parte, te faço uma pergunta, né? E aí a gente vai conversando sobre essa história durante a leitura da história. Esse é um dos exemplos que a gente tem. Não sei se foi nesse ou senhor, que aí você me mandou isso, comecei a ler várias coisas, mas eles até falavam assim, chegou um livro novo, você pode falar assim, lê o título, do que será que é esse livro? Né? O que será que vai acontecer aqui? Questionar o final, né? Você daria outro final para essa história, né? É, uma possibilidade, né? Exatamente. Coisas que a gente acha que são comuns, que são óbvias e não são, e muitas vezes porque, dependendo do repertório dessas famílias, do grau de instrução das famílias, ninguém fez isso com elas. E também muito por conta das demandas do dia a dia, assim, né? Que consomem bastante o tempo, né? E torna tudo muito até cansativo. Então, geralmente os pais têm mais tempo no final do dia, início da noite com a criança, em que está pensando muito mais em colocar essa criança para dormir, né? E agilizar as coisas mais práticas. E aí ele não tem uma energia, inclusive, para poder pensar nisso, né? Para poder aproveitar aquele momento e curtir aquele momento para além do cuidado ali da rotina, né? Então, talvez uma ideia interessante é tentar inserir na rotina, né? Então, acho que quem não te segue ainda, né, Bruna, nas redes sociais, vale a pena seguir, porque a gente vê o quanto você, pelo menos na época do João, postava muito da rotina de vocês, e mesmo você, trabalhando, sendo mãe, cuidando da casa, com todos os seus afazeres, você conseguia inserir na rotina essa implementação dessas estratégias de literacia familiar. Sim. Preciso postar mais agora, né, com a Catarina. É que ainda sobrava tempo de filmar. Agora, eu faço com ela, mas não dá tempo de filmar. Eu preciso filmar mais, né? Um olho no peixe, um olho no gato. Mas eu queria só voltar na questão dos livros impressos, porque a Bruna, né, comentou, é importante, né, e deu o exemplo da Catarina, do quanto ela tem o contato com esse material impresso em casa. E, gente, nós estamos perdendo esse contato com o material impresso em casa. Vou dar alguns exemplos, até monetário.
Hoje em dia, as crianças aprendem na escola sistema monetário, moeda, a cédula, a nota. Cadê isso em casa? Não tem. Na minha casa não tem. É tudo cartão, Pix, né? Enfim. Antigamente, a gente assinava revista. Vocês não assinavam revista em casa? Né? Veja, Marie Claire. Tinha até a coleção da Turma da Mônica. Não tem mais. Jornal, né? Jornal. Então, assim, em casa, tá faltando material impresso. Então, se não é uma família leitora, se não é uma família que tem hábitos de leitura, como que essa criança vai ter contato com livro impresso? Gente, só de curiosidade, você falou isso. Esses dias queria recortar coisa com meu filho, não tem mais revista. Eu tava olhando que tem um pessoal, eu achei no Mercado Livre, que vende pacotes de revistas antigas, tipo, 50 revistas. Porque eu falei, gente, eu queria recortar para fazer uma coisa com ele, não tem revista na minha casa. Às vezes a gente acaba recorrendo ao jornalzinho do supermercado. Verdade. Mas fica bem limitado, né? De material para recortar. É verdade. Quando a gente pensa em orientação de pais, a psicoeducação dos pais, a gente tem sempre um grande objetivo de torná-los autônomos, porque senão os pais ficam muito buscando diquinhas, né? Então o que eu faço aqui? Lógico que a dica ajuda muito, porque a gente precisa de exemplos, né? Mas é interessante eles entenderem o que está por trás desse pensamento, para eles terem mais autonomia de decidir, até de criar coisas que não vão ficar restritos às dicas que a gente deu. O que você acha de conhecimento que os pais precisam ter sobre alfabetização ou sobre esse desenvolvimento inicial, que daria mais autonomia para eles pensarem sobre essas práticas? Nossa, que pergunta linda, amiga. Nem sei. Eu fiquei pensando assim, nessas habilidades que lá descreve, entendeu? A habilidade de narrativa, o contexto com o contato com a linguagem escrita ou impressa, queria a só motivação comentar para uma coisinha isso. a respeito disso, que assim, a noção de ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, ela não acontece de forma natural. Por quê? Porque a habilidade de leitura, ela não é neurobiologicamente pré-determinada, né? Então, uma vez que a humanidade criou o artefato cultural da leitura, a gente tem neurônios que vão se especializando e aí surge no nosso cérebro essa capacidade de ler por meio da mediação ambiental. Então, numa cultura, de repente, indígena, em que não tenha código linguístico escrito, que não tenha livros, o cérebro deles vai ser diferente do nosso, que somos leitores. Necessariamente aprendido, né? Precisa ser ensinado. Exato. Não é igual andar, que talvez a gente já é programado biologicamente para. Né? Ou falar, ou ouvir, entendeu? Então, assim, sabendo disso, quando a gente acha assim, que bobeira, vou gastar, sei lá, R$5 num livro, porque hoje em dia, quando a família quer, tem como a gente ir atrás de materiais até mais acessíveis, né? Pelo menos vou falar da bolha que é a gente aqui em São Paulo, que vocês sabem que a gente vive numa bolha. Nos shoppings, que temos milhares de shoppings, tem aquelas vendinhas, assim, como que fala? Quiosques, né? Tem até uma editora, nem sei se posso falar o nome, mas acho que eu vou falar, porque ela é bem baratinha, Ciranda Cultural. Que ela é maravilhosa e super acessível. E aí, às vezes, você paga R$5, R$10 num livrinho. Facilmente, você consegue ter uma coleção. E aí, o que as famílias poderiam entender, então? Poxa, então aprender a ler não é algo natural. É algo adquirido que vai depender da estimulação ambiental. O fato do meu filho, bem pequenininho, ter o contato com esse material impresso, ele vai começar a entender que se lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, que se viram as páginas, que tem começo, meio e fim, né? Então... Depois ele posiciona o livro sozinho corretamente, né? Que às vezes antes estava de cabeça para baixo, agora ele já vira sozinho. Isso, exatamente. Então, esse hábito, né? E vai haver aí um monte de estimulação de habilidades até perceptuais do olho, né? Para o olho poder fazer a fixação na palavrinha e depois fazer o movimento sacádico para a próxima e ir fazendo esse movimento. Não é algo natural, né? E ficar um tempo concentrado para, de fato, fazer a leitura. Então, acho que isso também é um ponto interessante das famílias entenderem o porquê que é importante ter o material impresso em casa. E que só o e-book não vai substituir a importância dessa estratégia que é multissensorial, que é sinestésica e que vai fazer essa estimulação de outras habilidades além só da narrativa. Porque... Por exemplo, até nesse programa que você comentou, né, Grati, do Conta Pra Mim, esse é o programa do antigo governo federal que faz um movimento a favor das práticas de literacia de uma maneira geral e principalmente de literacia familiar. Gente, tem os audiobooks,
os e-books. Então, a família pode até imprimir, como a Bruna comentou, o e-book, né? Se ela não puder acessar de algum lugar. Então, assim, mas só o livro digital não vai substituir, então, esse contato com o livro E eu vejo impresso. isso muito no João, né? Em casa tem bastante, né? Uma época eu tava meio exagerada. Eu sou sua parceira. Então, no quarto dele tem prateleiras aqui, prateleiras lá. Tem na sala, tem no meu quarto, tem nos 2 escritórios, tem na casa inteira. E sempre tem coisas dele espalhadas, porque a gente vai pegando onde a gente tá pra ler com ele vai pegando e tal, e fica ali um tanto desorganizado, mas fica por ali. E aí, como a gente tem um esforço de restringir as telas, que é desafiador, né? Mas temos, o que acaba acontecendo? Naturalmente, tá fácil o acesso. Então, eu vejo muito ele explorando, porque tá fácil, tá na frente dele, né? Então, ele folheia, Tá na se altura. interessa, tá na altura dele, né? Então, essa coisa do material impresso facilita o acesso, inclusive, né? Então, de chamar a atenção, que é muito interessante. Não precisa necessariamente você ter que ir lá, você escolher, você fala, vem aqui, filho, vem ler. Que até, às vezes, é um pouco aversivo para a criança, essa coisa muito formal, né? Então, deixar esse livre acesso, o espontâneo, né? É bem interessante. Outra coisa também interessante poderia ser um programa familiar. Eu sei que não é fácil para todos os contextos, e uma vez que a gente grava um podcast, a gente não sabe aonde vai chegar. Mas a gente tem essa facilidade na nossa bolha aqui em São Paulo, que é ter fácil acesso a livrarias, que são gratuitas. Então, de repente, poderia ser um passeio em família no domingo. Vamos visitar a livraria, né? Quem nunca foi, de repente, pode achar um programa estranho, mas, de repente, isso pode começar a ser inserido ali na cultura da família, né? Então, outras coisas que eu acho que são importantes. A gente precisa olhar para nós enquanto adultos, né? Então, assim, o pai, às vezes, quer que o filho leia, mas ele fica lá na tela. Isso. Então, assim, o quanto que nós, adultos, estamos também sendo modelos de ter o nosso horáriozinho, de ter o nosso hábito de leitura, e o quanto que isso vai auxiliar também na promoção desse ambiente, que não só o livro está disponível, mas as pessoas fazem o uso. Sim. Sabe que isso é até uma dúvida, porque eu gosto muito de ler e tudo, né? Atualmente leio mais coisas técnicas, mas eu tô tendo muito livro atualmente, o e-book mesmo, pra mim, né? Mais fácil pra mim, tipo, eu carregar, tá mais com uns... E aí eu fico nessa, nossa, meu filho... Tem hora que eu pego e falo assim, agora eu tô lendo aqui, né? Só pra ele saber que, assim, eu tô usando uma tela, mas estou lendo ali naquele momento, né? E não. Mas eu tenho me esforçado mais pra falar assim, não, alguns livros físicos eu vou pegar e vou ler o livro físico ali pra ele ver também, né? Porque senão eu acabo lendo muita coisa no digital. É muito mais fácil pra gente, que já é um leitor habilidoso, Sim. né? Me fez lembrar essa questão do modelo de um caso de orientação parental que eu tenho feito, e recentemente ele trouxe essa situação. Eles estão nessa tentativa de redução de telas, e aí teve uma situação que o pai estava sozinho com os 2 filhos, e aí o pai precisava estudar. E aí, ao mesmo tempo, eles estavam restritos em relação à tela. Que desafio. E o fato do pai estar lendo fez com que os meninos ficassem lendo Que legal. um tempão, que normalmente talvez eles não fariam, porque o pai está fazendo outras coisas, né? E eles teriam mais dificuldade de se engajar na atividade. Então, essa questão de compartilhar o momento que você falou, de dar o modelo, né? Isso realmente aumenta muito a chance de estimulação da criança. Então, não fique se culpando, Grati. Mostra fico para nessa. ele, olha, filho, é um livro, tem no formato digital, né? Porque tem diferenças no uso do recurso digital para a leitura, quando ele é e-book mesmo. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem os... aparelhos, né? Que você pode, de fato, fazer a leitura como se fosse um livro. Que é diferente de você navegar numa página de internet que tem pop-up, né? Então, é diferente também. Então, ler o livro físico e ler o livro digital, depois que você é um leitor habilidoso, não tem problema. Alguns estudos de comparação de grupos verificou que não há prejuízos na compreensão de leitura. Mas pensando em criança e adolescente, porque às vezes o adolescente pode querer, mas eu também vou ler aqui um negócio, mas facilmente ele vai entrar na rede social, ainda não tem como inibir. Sim, né? perfeito. Outra coisa que eu fiquei pensando que é importante, que eu fico falando às famílias, mas é sempre assim, é a minha percepção no contexto que eu vivo. As famílias estão perdendo o conhecimento de músicas infantis.
né? Então, eu tenho até uma amiga que faz uns 4 anos que ela virou mãe, né? E aí ela falou, gente, jogou na internet. Alguém conhece música infantil? Eu não tenho repertório, eu quero cantar para minha filha. E ela tem uma voz bonita, tudo. E eu falei, nossa, mandei um monte de links para ela, né? E fiquei pensando o quanto que eu lembro da minha infância, da minha escola e das músicas que eu aprendi naquela época. Mas tem muitas famílias que não sabem. E aí, o Conta Pra Mim, que a gente estava comentando, eles fizeram o Canta Pra Mim com o Toquinho, na voz e violão dele, cantando musiquinhas, tipo, Se Eu Fosse um Peixinho, sabe? Essas músicas da nossa época. Porque tem muitas escolas que, dependendo da escola, não valoriza ou não tem esse tipo de música. Quando tem a festa lá na escola, muitas vezes é um repertório linguístico Não, que e não as favorece músicas que a estimulação tocam nas de festas das linguagem. escolas, eu fico chocada. Isso! E músicas que vendem como se fossem infantis, mas o fundo é do funk, né? A batida é do funk, a letrinha ali, fingindo que é infantil, mas não tem a melodia, não tem a rima, não tem o que realmente seria uma estimulação adequada, não só com relação à linguagem, à pré-alfabetização e etc., mas ao imaginário dela, ao repertório musical, né? A capacidade dela fazer boas discriminações no futuro e boas escolhas no futuro também, né? Quando eu falei pra você, Ká, sobre essa questão de que habilidade será que os pais precisam saber sobre o desenvolvimento para terem essa autonomia, acho que eu tava pensando também, não só... Você trouxe muitas coisas que, inclusive, eu não tinha pensado, mas também pensar nessa questão da estrutura da alfabetização, né? Então, porque... será que compreender sobre... será que é importante os pais saberem sobre como acontece o processo de alfabetização no sentido de... é o texto inteiro que eu tenho que apresentar? Ou né, a ideia de que no português a gente precisa ter muito essa estimulação do som. Né? Então, a importância da relação do som com a leitura para que isso se desenvolva melhor, pensando lá na rota fonológica, por exemplo? Olha, eu fico pensando que aí sim eu acho que dá para fazer uma separação, sabe? Do que cabe à escola e do que cabe à família. Porque se a família for uma família que tem hábitos de leitura, uma família que privilegia e estimula a literacia familiar, quando que a família vai entrar de novo? Para auxiliar a fazer as tarefas de casa. Esse é um processo que cabe à escola. Não tem por que a família ficar mais ansiosa, querer antecipar, querer adiantar. Não tem necessidade, né? Se o processo for feito dessa maneira, estimulando o que vem antes, o que vem depois, não tem problema. Mas, obviamente, a gente pode aproveitar aqui o nosso momento para falar sobre isso. O que acontece primeiro, o que acontece depois. Eu pensaria isso, talvez, antes da gente avançar, porque até pensando nas habilidades lá, a consciência fonológica, né? Que é uma que se fala muito e que seria uma habilidade, na verdade, anterior mesmo também, né? Ao aprendizado, assim, que tem um pouco a ver com essa coisa da relação do som. Por isso que eu pensei, para eles entenderem por que é importante brincar de rima lá. Porque depois vai precisar saber de que a leitura, né? A letra se baseia no som da fala, né? Então, eles fazerem uma certa relação, que eles precisam saber o nome, as etapas, mas entender um pouco por que isso é importante, então, fazer? Eu acho que a gente poderia pensar assim, numa escadinha com 3 degraus. O primeiro degrau é o aprender a falar e a ouvir. Isso estando ok, isso sendo estimulado, a gente pode ir para um segundo degrau, que é fazer a criança pensar sobre a própria linguagem. Então, quando a gente fala de cantar a musiquinha com a criança, é para dar um repertório para ela de uma dessas habilidades que a Grati comentou, que chama consciência fonológica, que é a capacidade da gente... combinar os sons da fala, né? Então, parece que é um negócio fácil, parece que é um negócio natural, mas não é. Então, se eu falar para uma criança de 5 anos de idade, eu vou te falar 3 palavras. Quais são as 2 que rimam, que combinam o som no final, né? Então, pão, mão, só. Será que uma criança de 5 anos de idade teria condições cognitivas e linguísticas de combinar esses sons no final? Teria. Mas se ninguém tiver explicado para ela que tem sons que combinam o som no final, ou seja, ir para o campo fonológico, o que a criança vai fazer? Ela vai para o campo semântico. Então, se eu falasse, por exemplo, tênis, pé e chulé, talvez ela falaria tênis e pé. Porque o pé entra no tênis e não tem chulé. Entendeu? Então, ao invés dela ir para o campo de combinar esses sons no final e de prestar atenção no som,
ela iria para o campo semântico. Então, e com que idade que ela começa a conseguir melhor discriminar, assim, as rimas? é possível a gente começar a fazer essa estimulação a partir de 3 anos de idade. Que é bem a idade do meu filho. Porque hoje de manhã ele tava, ontem à noite, você sabia que bol rima com pol? Olha que Mas, legal. tipo, pol foi da cabeça dele, né? Eu já tava na dúvida. Ai, meu Deus, ele tá inventando. Eu falei, é verdade, filho, rima mesmo, né? Mas tava bem inventada. Acho que ele não conseguiu pensar em nada, que ele rimava com bol. Ele tava bem focado no som, né? É, Que essa excelente. reflexão. Ele inventou, ele pol. Não, e tem até algumas brincadeiras de vamos inventar sons que combinam no final, não tem problema. Porque a dificuldade, eu acho, para a criança é sair do campo semântico, do significado, dos objetos e das coisas, e ir para esse campo que é abstrato. Né? Então, por exemplo, até a rima é mais fácil, mas se eu falar de uma aliteração, palavras que comecem com A. Se eu falo alface, a criança vai falar tomate, porque o tomate com alface é salada. Ela vai para o campo semântico, dificilmente ela fica no fonológico. E aí, pegando no que a Bruna está trazendo para a gente refletir aqui juntas, a fala, de uma maneira geral, ela vai se desenvolver mais naturalmente, porque eu ouço sons do ambiente, convivo com as pessoas, mas para prestar atenção. Se o som está combinando no final, no começo, no meio, no nível silábico ou no nível fonêmico, não surge de maneira natural nos seres humanos. Isso faz parte do que a gente chama processamento fonológico. E isso é extremamente importante para quando essa criança for ser alfabetizada, ela conseguir fazer a conversão dos sons da fala nos códigos linguísticos que são as letras, para juntar uma coisa com a outra, para ser capaz do início da alfabetização, que é decodificar. E acho que até para ficar mais claro, dos pais visualizarem, por exemplo, isso especialmente no português, né, e outras línguas semelhantes. Mas, por exemplo, em línguas que são mais pictográficas, né, como o japonês, o chinês, não tem esse apoio no fonológico, né? É mais no semântico? Então, você sabia que, inicialmente, o apoio é no fonológico, também? Sim, também, né? Então, a gente tem alguns estudos que foram avançando das próprias neurociências, que mostram que, quando eu comentei com vocês dessa mudança que existe no nosso cérebro para a gente ser capaz de ler e escrever, isso vai acontecer no mesmo local no cérebro, independente da cultura, independente do idioma. Mesmo que seja um sistema não alfabético. Obviamente, depois ele vai para o sistema pictográfico. Tá. Mas antes disso... Também se apoia. Ou seja, isso é importante em qualquer cultura. Exatamente. Talvez porque ele aprenda a falar, né? Antes de escrever mesmo, né? Então, vai pelo som muito antes, né? Para depois... Mas é muito legal essas coisas, né? Então, assim, mas é importante a gente nomear, isso é uma rima. Porque a gente pode estar só cantando a musiquinha que rima, sem comentar com a criança. Mas se a família em casa não quiser falar o nome técnico, só falar, você prestou atenção que combinou o som no final, que combinou o som no começo. E pode ir aumentando o grau de dificuldade, até fazer um negócio que para nós adultos não é natural. É super estranho. Eu que trabalho, né, com adultos, você faz uma formação de professores alfabetizadores. E você fala assim, olha, eu vou te falar alguns sons, você vai juntar e me dizer que palavra que forma. Desesperador. Desesperador. Não consegui. Ai, meu Deus, tem um problema. Será que eu preciso fazer uma avaliação de processamento auditivo? Para criança é mais natural. Eu sempre falo isso quando eu tô dando aula. Semana passada eu estava ensinando a PCFO, né? A prova de consciência fonológica. E aí todo mundo fica muito desesperado. Mas quando a gente vai avaliar a criança, ela vê com muito mais naturalidade do que o adulto. E sabe por quê? Porque a criança, principalmente a não alfabetizada, nem vai pensar no nome da letra, porque ela só conhece os sons da fala. Por isso que é tão importante a gente estimular essas habilidades de linguagem oral. E a gente estava falando, então, do segundo degrau, que é o da consciência fonológica, dessas habilidades mais rebuscadas, metacognitivas da linguagem, né? Para depois a gente chegar, de fato, nos processos de leitura e escrita, que, de uma maneira geral, deveriam começar, então, das unidades menores de relação, né? Então, a letra tal tem o som tal, quando eu junto com a outra, que palavrinha que forma? Então, vamos começar, de repente, com algo que é comum do nosso dia a dia? Oi! Como será que eu escrevo oi? São 2 sonzinhos, o
I. Se eu sei fazer isso na oralidade, se eu consigo prestar atenção, isolar esses fonemas, depois é muito mais fácil de fazer a conversão. Conforme a gente vai fazendo essa conversão com certa frequência, essas palavras começam a ficar armazenadas no nosso léxico. E aí a gente começa a bater o olho naquele código e já conseguir acessar o significado. E aquele conjunto de letrinhas já vai acessar o significado e eu já sei que aquela combinação corresponde àquilo. E acho que é importante também mencionar, talvez a gente tenha falado alguma coisa no episódio com o Gabriel, mas não me lembro, mas que é bom os pais saberem que às vezes eles podem se deparar com uma escola em que vai dizer para eles: não se apeguem, não façam sílaba por sílaba com a criança, é importante que ela entenda o significado, tal. E aí vai contra o que a gente está falando aqui. O que você acha que é importante esses pais saberem para eles ficarem mais tranquilos ou mais preocupados? Ou como que eles têm que lidar com essa divergência? É difícil. Desculpa. Não, mas é importante a gente falar, porque assim, cada contexto é um contexto. E essa é uma realidade comum, principalmente aqui no Brasil, porque infelizmente nós não temos uma formação de professores que trabalha com o apoio da neurociência para a alfabetização. Então, essa pincelada que a gente deu aqui pensando nas famílias, nem os próprios professores e as escolas têm. Então, vai ser muito mais comum as famílias levarem os filhos nas melhores escolas das suas cidades, cujas práticas de alfabetização na escola não vão favorecer essa forma que o cérebro aprende a ler. Então, que alternativas temos? De repente, fazer o apoio em casa, de repente, se o menino está apresentando uma dificuldade maior em relação à sala, procurar uma ajuda técnica específica, né? Ou havendo a necessidade de repente mudar de escola. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, que é isso, né? A gente entende que o melhor caminho para a alfabetização é esse, das pequenas partes para o todo, né? Mas algumas crianças, que são essas que têm a literacia familiar, talvez por um outro caminho elas vão também. Eu acho que é isso. Sim, elas vão. Sim. Mas é um problema ela ir por outro... É uma minoria, mas eu falo assim, se acontecer, porque aí eu fico pensando no meu filho, né? Eu vou nessa, assim, poxa, se ele estiver indo bem e a escola usar o método global, tá tudo certo. Tá tudo certo, ou ele aprendeu errado? Eu preciso me preocupar com, sei lá, o caminho que ele fez? Não precisa se preocupar. Se tá tudo bem... Mas tem um detalhe, que é o seguinte. Às vezes, pode acontecer isso. A criança se alfabetizou rapidamente, tinha o apoio da literacia familiar em casa, a escola utilizava o método global, essa criança se alfabetizou. Qual é o risco que pode acontecer? Vamos pensar num possível prejuízo. De repente, lá no 4º, no 5º ano, talvez ela tenha dificuldade de ortografia, por exemplo. Tá. Ela ficar mais na dúvida. Por quê? Porque a gente tem um idioma que ele para alguns autores, eles chamam de translúcido. O que isso significa? Que o jeito que eu falo nem sempre corresponde ao jeito que eu escrevo. E a gente tem muitos sons que podem ser grafados de diferentes formas. O S, C cedilha, né? Exatamente. X, Z, S, C cedilha, 2 S's. Então, mas isso, rapidamente, como ele teve todo o background, com um apoio, uma orientação específica de consciência de que, olha, existe a regra, às vezes você vai usar assim, às vezes você vai usar assado. Eu não tô falando para todo mundo ficar tranquilo, mas é porque como os pais, a gente já fica tantas questões nessa coisa de escolher a escola, qual é a escola que compartilha meu valor, que compartilha minha ideia. E aí, eu fico pensando mais nessa, né? Tipo assim, nossa, será que eu me preocupo, né? Assim, se em algum momento eu já mudo de escola antes, se a escola não for desse jeito, né? São muitos pontos pra gente pensar mesmo, né? Mas eu acho que até na mensagem que a gente trocou, eu falei, se você já está fazendo isso, confia no processo, relaxa. E a gente tem que ter em mente um negócio que eu sei que é super chavão, e vocês são mães, vocês sabem disso melhor do que eu, e vocês são também terapeutas, né? Enfim, médicas. As famílias vão errar. Então, assim, você pode escolher o melhor método, a melhor escola, o melhor nananã, e talvez tenha alguma coisa que você não controlou. E aí... Talvez não, com certeza. Com certeza. Muitas coisas. Você não controlou e vai ter um prejuízo. E não foi por falta de, como que eu posso falar? Cuidado de escolher o melhor. Né? Acho que a gente tem que se tranquilizar nesse sentido e falar...
bom, aconteceu. E aí, o que eu vou fazer? Não, a ideia do episódio não é deixar todo mundo em pânico. Acho que eu queria Fazer tudo isso, meu Deus, se eu não fizer isso, meu filho está perdido na vida. É assim, ó, se eu posso ajudar de que maneira? Né? O que é importante eu saber, né? Assim, é o conhecimento que ajuda, não que deixa mais angustiado. Mas acho que é isso. E essa coisa, acho que eu ia falar, tá acabando, mas assim, do conhecimento das letras também, né? Porque como tem essa coisa do método fônico, eu ficar pensando, pelo som, assim, né? E quando começa, pelo menos com meu filho, né? Ele chama Heitor, ele fica assim, H de Heitor. Aí ele vê o A, ele fala o A de Ana Paula, que é a minha funcionária, que é babá dele. O G da mamãe Gratiele, entendeu? Então, mas aí eu fico, será que eu devia fazer o som? Sabe? De mas por separar que ele está fazendo essas associações? A da escola cabeça está dele. mostrando? Não sei, não. Acho que a escola dele não mostra, não. Ele, porque a gente escreve, né? Tem um quadrinho dele, um quadrinho branco. A escola, o que ela faz, né? Eles têm uma coisa de... Uma atividade, por exemplo, tá no Infantil 3, que era com o Infantil 5, que o Infantil 5 vem, fazia junto. E aí, o menininho do Infantil 5 escrevia o nome dele no negocinho, né? Então, não é a professora apresentando, mas escrevia lá com a letrinha de criança. E aí, ele começou... Então, ele olha, ele sabe que o H é do nome dele, né? E aí, a gente foi, como é que escreve seu nome? Aí, escrevi. Então, aí ele vê o G, ele sabe que é do meu nome. Mas foi uma coisa Às vezes, ele não fala nem o nome da letra. Mas ele sabe que a letra é do meu nome porque já viu escrito. Ótimo. Né? Ele está fazendo associação do código escrito com a pessoa. E não com o fonema ainda. Isso, mas está tudo bem. Era essa a minha dúvida. Tem uma revisão sistemática que identificou habilidades preditoras de alfabetização e uma delas, que não é a consciência fonológica, não é a correspondência grafofonêmica, é a capacidade, a gente chamaria até de princípio alfabético, que é essa capacidade que a criança tem de já começar a fazer as relações entre o nome da letra e a letra, ou o som da letra e a letra. Que é isso que ele está começando a fazer. Parece que é natural, mas não é, porque você comentou pra gente que tem bastante estimulação ambiental. Então, uma criança que vem de um ambiente que não é assim estimulado, dificilmente a criança começa a fazer essas relações. Porque aí ele fica procurando num livro, entendeu? Se ele vê assim, cadê o H de Heitor? Aí ele quer procurar no livro. Mas tudo bem, entendeu? inclusive porque o H não tem som. Eu vou falar isso para um menino de 3 anos de idade. Ai, filho, o H não tem som. Vai bugar a cabeça dele. Deixa. Pelo menos ele sabe que existe o H, que tem algumas palavrinhas que tem H. Depois, quando ele for ser alfabetizado, de fato, talvez possa ir pelo processo fonológico. Mas agora... Eu acho que a gente está trabalhando aí Ele naturalmente está trazendo o princípio alfabético. Tá tudo bem. Ou seja, conhecer os nomes das letras é um pré-requisito. Conhecer os sons das letras é um pré-requisito. Se ele só sabe os nomes das letras por enquanto, tá tudo bem. Porque aí ele pergunta, o fulano, qual que é a letra do nome do fulano? Que ele tem uma colega, nem colega, é mais velho, mas que ele adora o filho de aquela Lucas. Qual que é a letra do Lucas, né? Aí eu mostro a letra, assim. Aí eu fico nessa, como é que eu devia apresentar? Mas se eu falo você que é o Hélio, eu falo que é o... poderia falar, filho, vamos prestar atenção, ó, L. Que som você acha que é? Eu tenho tentado fazer o som, pode, sabe? Assim, mas eu não tô muito preocupada, né? Mas eu tava nessa dúvida de falar, mas aí eu sempre tenho que ir pelo som, eu posso deixar ele ir também, vendo essa coisa de a letrinha que começa... Como ele só tem 3 anos de idade... Ele já está até, assim, antecipando processos que crianças mais velhas vão fazer com 4, com 5. Tá tudo bem. Então, vamos Mas lá. Quando você sentir vontade, se você quiser também porque ele está interessado, mostrar o som, né? não tem problema. Já que ele está interessado, você pode falar. Mas acho que você não precisa ficar na neura do tipo, tô fazendo errado. Nossa, preciso fazer pelo fônico. Eu falei que eu ia começar esse podcast para tirar minhas dúvidas da maternidade no mundo real, né? Então, uma era essa. Ai, que bom. E a gente tem um quadro que a gente encerra os episódios para sintetizar alguns pontos principais que a gente chama de pode ou deve. Nossa, que lindo. Daí você já fez, você só vai me perguntar. Eu falo, pode, deve? Pode. Ou não pode, nem deve. Você pode explicar, fica à vontade, tá bom? Então, pode ou deve ensinar alfabetização, letra, som, como se escreve para criança em casa? Os pais podem ou devem fazer isso? Pode. Pode ficar a cargo da escola a partir do 1º ano do Fundamental 1. Antes disso, é melhor que as famílias brinquem. Que essa era a minha com a pergunta, oralidade, vai para o lúdico. Pode chamar atenção por meio da música, tal. Se ele tiver interesse, pode explorar. Se não tem, fica mais na oralidade, que tá dando aquele pilarzinho importante para depois construir isso com o apoio da escola. Show.
Então, a dúvida, vamos combinar as duas dúvidas pessoais. Você pode ou deve um livrinho de alfabeto, não alfabetização, aqueles livrinhos, tá? Que vai alfabeto, assim, com a criança de 3, 4 anos. Pode, Esse não tá tem bom. problema. Também não tem problema, né? Apresentar um pouquinho, que aí Não. a gente fica nessa de também, só no primeiro ano, o que eu apresento antes? Não né? tem problema, mas também poderia associar uma musiquinha, né? Olha uma coisa que engraçado, né? Para quem aprende inglês, quando você pede para alguém soletrar alguma coisa, o que geralmente a pessoa faz? Não canta a bendita da musiquinha? A, B, C, né? Então, por que não ajudar essa criança? Hoje em dia tem, se você jogar lá no YouTube, tem umas musiquinhas que vamos falar os nomes das letras, vamos falar os sons das letras. Então, posso associar o código linguístico e também posso ter esse input auditivo. Vamos aproveitar essa então, minha dúvida aqui. Tá. Pode ou deve, às vezes não pode nem deve, né? Ler livro em outra língua. Por exemplo, eu e meu marido, a gente sabe inglês, até por causa das pesquisas, a gente lê muito, fala muito. Pode ou deve ler livro em outra língua com a criança? As evidências mostram pra gente que vale mais a pena fazer isso quando a família se utiliza do idioma em alguns momentos em casa. Tá. Então, se vocês não são falantes desse idioma em algum contexto, sei lá, tem a quinta-feira do chá que nós vamos fazer o chá em inglês e vamos usar aquele idioma. Não haveria necessidade. Então, penso mais no pode, mais do que no deve. Tudo bem fazer. Pode ou deve conversar muito com a criança desde sempre? Super pode. Deve. Super deve. Desde do 7º mês da gestação, já pode contar a historinha para o bebê na barriguinha, ouvir musiquinha, que ele vai aproveitando todo esse input. Pode desde antes, né? Mas desde o 7º ele tá captando. Para ele poder captar. Ele vai captar desde o 7º, então. Maravilhoso, Ká. Muito bom ter você aqui. A gente quer ver você aqui sempre. Obrigada. E com certeza clareou muitas coisas pra Sim, gente sim. e para os pais e mães em casa, né? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.